Doutora Marisol, para que a gente entenda sobre o que vamos conversar, quanto tempo você trabalhou com a saúde do trabalhador e depois para qual área você migrou? Eu trabalhei mais ou menos 20 anos na saúde do trabalhador, né? E agora eu estou mais na área da saúde mental. Nesse momento que você trabalhou com a saúde do trabalhador, você se especializou em Lerdort? Na verdade a gente se especializa em saúde do trabalhador que cuida do adoecimento, né, pelo trabalho, seja pela Lerdort, seja por saúde mental relacionada ao trabalho e outros. Pela sua experiência, então, eu não me arrisco em perguntar se você pegou todo aquele movimento, né, de tratamento de funcionários que desenvolveram Lerdort. Você viveu aquele período? Não tanto. Eu já vivi um pouco adiante desse período, mas ainda pegando muito reflexo e consequências disso. Porque, na verdade, a partir do momento que tudo isso acaba acontecendo, né, as outras pessoas ficam sabendo, as outras pessoas ficam entendendo, e aí cada vez mais a situação se aumenta, né? Ou seja, as pessoas percebem que têm direito? Exatamente. Tá, então, pela sua experiência e por tudo que nós estamos vivendo sobre saúde mental, você acha que o burnout é a nova Lerdort? Ah, não tenha dúvida, com certeza. Né? As pessoas hoje, por conta da questão do trabalho e a sobrevivência pelo trabalho, precisam cada vez mais se submeter adoecidas no trabalho, né? E ao fazer isso, adoecem mais ainda e chega num esgotamento total. E esse esgotamento leva as pessoas não só a adoecerem do ponto de vista cognitivo, emocional, mas de não ter mais vontade de viver, como a gente vem percebendo, inclusive o aumento de suicídio por causa disso. Como você percebe os pacientes quando chegam até você? Aflitos, desesperados, tristes, incapazes, como eles chegam? Todos, na sua grande maioria, chegam desesperados por conta da dor, por conta do incômodo, por conta da impossibilidade de fazer as coisas que cotidianamente faziam com tranquilidade, com rapidez, né, com força. Então, por conta de tudo isso, eles chegam desesperados até porque existe uma invisibilidade da doença, né? E as pessoas acham que muitas vezes isso é frescura, até os próprios familiares. Então, o que a gente tem que fazer é acolhê-los, porque de fato é verdade o que eles estão sentindo, existe uma lesão, existe um desconforto, existe um esgotamento, né, físico, emocional, por toda a pressão, pelo ritmo de trabalho, pela falta de sono, falta de descanso, sem autonomia, sem ter poder de decisão. Tudo isso leva as pessoas a terem dores musculares e terem um adoecimento mental pelo trabalho. Então, a maioria das vezes, elas chegam desesperadas, elas chegam como se não tivessem mais esperanças, inclusive algumas delas. Essa falta de esperança você atribui a falta de apoio na empresa, preconceito social, desamparo familiar, ou seja, quais são os caminhos que levam uma pessoa a querer cometer o suicídio? Ou a uma pessoa que não vê mais sentido no seu trabalho e que desiste? O que você acha? Qual é essa receita? Porque nunca é uma coisa só. Não é, Isabela. São vários os motivos que levam às desesperanças, né? Como você mesmo bem disse, é a falta de reconhecimento, né, das pessoas que existe um limite para tudo. E ao não perceber este limite, as pessoas acabam atribuindo como sendo algo que seja pessoal, mas é coletivo. À medida que a gente não permite que a gente descanse, que a gente tenha poder sobre o nosso próprio trabalho, que a gente crie, que a gente tenha autonomia, que a gente tenha flexibilidade, a gente impossibilita que as coisas aconteçam. E dessa forma, as pessoas adoecem e adoecem muito mais. Então, é a conjuntura do trabalho, em primeira instância, não há sombra de dúvida, e majoritariamente a responsável pelo adoecimento. A questão, às vezes, do companheiro que não está acreditando que está sofrendo assédio, que não está sendo ouvido. Eu já vi maridos desesperados em falar, nossa, ela era assediada, ela me dizia e eu não acreditava. Né? Eu percebia que ela não conseguia sequer fazer as coisas, deixava as coisas caírem no chão, eu achava que aquilo era frescura, ou que ela ia deixar cair porque, na verdade, ela não tinha mais força, mas ela chorava porque ela não conseguia segurar o nosso bebê. Então, assim, desde a situação de dor limite até a situação de assédio, né, que envolve a pessoa efetivamente a ter que trabalhar exaustivamente, faz com que as pessoas perdam a esperança e a vontade de viver, porque a utilidade acaba-se,
né? Você perde a utilidade, perde o sentido da vida. E o trabalho que aparentemente tinha algo que eu pudesse ser reconhecido, valorizado, que eu gostasse, que eu me identificasse e me fizesse evoluir, acabou. E ao acabar, a gente também se acaba nessa história. Então as pessoas, efetivamente, é um conjunto de coisas que levam elas a adoecerem dessa forma. Você acredita que as dores invisíveis são mais dolorosas, são mais incompreendidas do que as visíveis? Ah, com certeza. Quando você quebra um braço, fica mais fácil e evidente, né, de que a coisa está aqui, porque existe um gesso, porque existe algo óbvio, dado, uma amputação, né, vou colocar uma prótese, uma órtese, é evidente. Quando você não tem, as pessoas costumam dizer isso, né? Assim, você não está vendo, mas eu estou sentindo. Porque a gente não tem, né, essa preocupação em contar para as pessoas, em compartilhar o que a gente sente. E é muito comum eles dizerem, mas por que tal pessoa adoeceu e outra pessoa não adoeceu? Por que ela deu conta e o outro não deu conta? É simples, eu não sou igual a você. Você não é igual a mim, sim, né? Temos alturas diferentes, temos jeitos diferentes, habilidades diferentes, capacidades diferentes, lidamos com as coisas de maneiras diferentes. E o trabalho não é adaptado, não é respeitoso dessa variabilidade. Na ergonomia a gente costuma muito dizer isso, né? Não existe de fato uma margem de manobra, não existe de fato um respeito à variabilidade que possibilite muitas vezes você criar e ter a coisa ser à vontade. Se você não consegue fazer à vontade, fica mais difícil. Sim. É perfeito esse exemplo. Eu costumo dizer o seguinte, eu sou mulher, você é mulher. Provavelmente, perto do nosso ciclo menstrual, né, e nós não temos que ter vergonha de falar isso, porque todos sabemos, pode ser que eu tenha TPM e você não. Então, eu sou fresca e você não. Aí eu vou para um outro exemplo. Se eu engravido e você engravida, quantos casos a gente sabe de mulheres, né, que estão gestantes e têm enjoo? E outras mulheres que não têm enjoo. Então, será que essa mulher que tem enjoo, ela tem frescura? Ou ela está realmente sentindo na pele algo que ninguém está vendo e que comparada com uma outra mulher não é com a mesma intensidade? Ou seja, perfeito, doutora, cada pessoa é uma pessoa, tem uma biologia, tem uma história, tem um passado, tem uma condição social. E aí, doutora, partindo já para uma conclusão, quais são os tratamentos quando a pessoa... Vamos dividir assim, tratamentos, não sei se existe, tá? Essa divisão, mas quando uma pessoa chega para você com desequilíbrios relacionados à saúde mental, como é o tratamento? Então, acho que é importante a gente partir de dois princípios, né? Nós precisamos entender que as pessoas precisam ser entendidas integralmente. E quando a gente diz integralmente, não é só as pessoas, né? Como você bem disse, é a questão familiar também. Então a gente precisa começar a entender de que existe um adoecimento em função do trabalho e precisa de um apoio familiar para que tudo comece e bem. Porque qualquer outra terapêutica que a gente for fazer, se a gente não tiver primeiro um reconhecimento de que isso é do trabalho e que não ela não está sozinha. Isso. E que existe muitas pessoas nessa mesma situação. E que, efetivamente, não é natural adoecer pelo trabalho, não é natural sentir a dor e continuar trabalhando, não é natural você ficar nessa situação porque isso é perverso, a gente tem que tomar uma outra atitude. Então, é a questão do trabalho que deva ser feita e reconhecida, e aí a gente vai dar as orientações e, se ela quiser, a gente vai ajudá-la em relação à questão da abertura da CAT, né, da CIAT para que é servidor público, tomar as devidas procedimentos, e como é que a gente vai cuidar disso, né? Vamos cuidar de que forma? Vamos cuidar para que ela faça um relaxamento, para que ela não se culpabilize por isso. Porque não tem a culpa, viu, gente? Muito Além de grande. Você estar com a dor, você não tem a culpa por estar com a dor. Exatamente. E aí a gente tem que tirar essa culpa. Porque a culpa, ela fez por querer, ela fez porque ela estava não sendo reconhecida ou reconhecida demais, e aí ela não percebeu o jogo e que ela foi indo e foi deixando e passou dos limites, porque é tudo um jogo de uma certa forma. E aí a gente tem que partir desse princípio para que ela possa compreender que ela não tem culpa,
ela tem que se cuidar, que ela precisa do apoio familiar, desse reconhecimento para ela, que ela vai ter que reconhecer os novos limites, que ela tem que trazer a alegria de volta, que ela tem que tirar a tristeza dela. E aí é terapia ocupacional, é psicologia, é fazer atividade física, é voltar para uma alimentação, é se afastar do trabalho, porque muitas vezes o trabalho vai impedir, porque você fica com olhos, tem preconceito de outras pessoas, mesmo da família. Discriminação, nem diga. Discriminação é a primeira que acontece. Então a gente precisa tomar esses cuidados, porque senão o tratamento em si não vai correr bem, né? Então esses 2 pontos são importantes. E a questão da Lerdort, quando envolve isso, é a gente fazer adaptações muito para casa, muito para os seus afazeres, porque não consegue mais escovar os cabelos, não consegue escovar os dentes, não consegue se trocar, não consegue tomar mais o banho sozinho, né? Segurar um bebê, fazer comida. E aí você fica se sentindo inútil em muitas áreas. Se você tem filho, se você tem uma casa, você não amamenta o teu filho, porque você não consegue segurá-lo. Isto para uma mãe é absurdo. Doutora, quando você fala, né, as pessoas elas adoecem e não é normal trabalhar com dor. Não. O que elas fazem? Elas se automedicam, né, com, não posso falar o nome, né, dos remédios, mas com aqueles relaxantes musculares, essas coisas. Analgésicos. É isso. Exatamente. Você vai mascarando a dor? Vai mascarando, você vai impedindo que o seu cérebro vai identificando a dor, e aí você vai trabalhando e passa mais o limite, e ao passar mais o limite você lesa mais ainda. E aí, por isso que o relaxamento, você perceber o seu corpo, você dar tempo da recuperação, né, fazer as terapêuticas necessárias para isso, né, aprender a respirar, aprender a todo um processo de você lidar com o seu corpo de uma maneira diferente, demanda tempo. Então, e para voltar a trabalhar vai ser um outro problema, porque às vezes você vai voltar a trabalhar e a empresa vai colocar você no mesmo lugar, na mesma função, fazendo as mesmas atividades. Ou numa situação pior. Claro, e ainda por vingança ou ainda por castigo, para pressionar a pessoa a se demitir. Porque muitas vezes a CAT não é aberta, eles não são, né, orientados, eles não têm os direitos esclarecidos e elas ficam refém. Prisioneiras do trabalho, prisioneiras da dor, da incompreensão às vezes da família e sem dinheiro, sem situação de trabalho. É muito comum que as pessoas que sofrem com isso, tanto com a dor da saúde mental, pelo burnout, pela depressão, pela tentativa de suicídio e tudo mais, ou ainda pelas lesões por esforços repetitivos, acabam efetivamente ficando depressivas porque não veem mais sentido no que fazem, não se sentem mais sentido. Você imagina isso, Isabela? Você não ter sentido para você e para as outras pessoas, nem por aquilo que você mais sabe bem fazer e que até então fez muito bem, que foi o teu trabalho? Sim. Eu costumo dizer, doutora, perfeito, só tem burnout quem ama o que faz. Só tem burnout quem ama o que faz. E em algum momento desse amor, dessa paixão, ela fica infeliz. E ela pode ficar infeliz por N fatores. E uma das coisas que eu percebo, conversando com muitas pessoas que estão com as suas dores, é que hoje existe a armadilha da competência. O que é a armadilha da competência? É quando você tem uma remuneração com mais trabalho. E aí esse excesso de trabalho, ele vai ter que sair de algum lugar e você vai abrir mão do seu tempo, do seu horário de sono, do seu horário de lazer, do seu horário com a família, e aí o seu chefe vai dizer assim: parabéns, doutora, você fez um excelente trabalho, então agora eu vou te dar mais um trabalho. E aí você se sente valorizado por isso, né? Porque, olha, meu chefe está confiando em mim. Faz sentido essa fala? Totalmente, totalmente. Nós sabemos desde a época que a LER, na verdade, deu aquele todo explosão, que isso eram sempre os trabalhadores que mais se esmeravam, que mais eram competentes, que mais tinham mais trabalho, que estavam cada vez mais à disposição, né? E isso, e não eram os medianos, não foram os medianos que se prejudicaram, né? Foram aqueles que mais faziam, que vestiam a camisa, né? E que por isso foram cada vez mais sugados, cada vez mais compelidos, cada vez mais aprisionados em si mesmos. Porque aí a culpa começa tem essa origem. Sim. De você começar a dizer: mas fui eu que aceitei, é uma promoção, eu gostei, é um reconhecimento, como é que eu posso dar as costas para o meu chefe por causa disso? Ou para a empresa
E aí você não realmente vai se percebendo uma servidão quase compactuada. Só que você não percebe o quanto você está caindo nessa armadilha. A maior parte das vezes você não percebe. Não percebe, mas o corpo fala. O corpo vai falando com dores e a gente acha que tudo é normal. Para a gente encerrar, doutora, o que fazer para uma dor não se tornar doença? Você escutá-la. Você de fato escutá-la, né? Você tem uma dor de estômago, né? Ah, já sei, foi aquela feijoada, aquela pimentinha. Ah, você tem uma dor na perna, foi a caminhada e a bicicleta que eu fiz sem alongamento ou que eu fiz esporadicamente. Você sabe, né? Então, assim, você tem que parar, escutar essa dor, cuidar dessa dor, como você cuidaria do teu trabalho, que você tem tanto amor. Né? Acolher e dizer, não, espera, essa dor tá demais porque eu tô com tanta dor de cabeça, porque eu dormi pouco, porque eu fiz muito trabalho no computador, eu fiz muitas questões cognitivas, eu estou muito cansada e sobrecarregada, né? É muita pressão, é muita supervisão sobre o meu trabalho, eu não tenho momento de criar, eu não tenho... E aí eu preciso efetivamente não acontecer isso. Então, uma das 3 coisas importantes, Isabela, escutar a dor. Não fingir que ela existe, vai tomando remedinho, porque isso vai aumentar a galope. Você começar a dizer a quantidade de trabalho que você está tendo e o quanto que você não consegue, ou se você não consegue dizer isso porque você está numa situação delicada, começa a diminuir e deixa o negócio aumentar. Eu estou fazendo o melhor que é possível e eu não quero atropelar e fazer mal feito. Diz isso para quem? Para o chefe? Não, para você mesma. E você diminui essa história. Porque é você que vai controlar isto. Porque a quantidade de serviço vai continuar dando e sendo dada se você continuar fazendo igual ou melhor. Doutora, então como é que eu vou reduzir a minha carga de trabalho? Como é que eu vou dizer não para o meu chefe se a gente vive num país com 13 milhões de desempregados, infelizmente? A situação ela é tão delicada que as pessoas têm medo de dizer não porque elas podem perder o emprego. Sim. Aí vem o assédio moral do seu chefe dizendo, olha, se você não fizer, tem uma fila querendo fazer. Isso também interfere na saúde psíquica. Então, mas como é que eu vou dizer isso não, doutora? Então, o que a gente costuma dizer é que assim, não é uma questão individual, é uma questão coletiva. Muitas vezes, nas células de trabalho das empresas, as pessoas incidem essa competição entre os próprios trabalhadores, infelizmente. Sim. Né? Então, uma medida que a gente pode tentar fazer é, na medida do possível, fazer com que o trabalhador consiga ir diminuindo de um jeito ou de outro, uma forma ou de outra, né, pela sua pequena margem na manobra, a sua pequena autonomia, criar ou decidir fazer de um jeito que ele se desgaste menos. E assim tentar mostrar para os seus outros colegas a maneira e a forma, pensando que, como todos nós sabemos, né, Isabela? Nós temos pessoas que conhecemos que também na empresa já foram mandadas Sim. embora, ou adoeceram, ficaram inválidas, ou ainda estão mais adoecidas ainda e precisaram tomar atitudes de afastamento maiores e foram injustiçadas. Então, à medida que você conseguir fazer isso, você consegue no coletivo, nunca no individual, conseguir fazer diferente e diminuir, mostrando que as coisas estão indo... aquele momento eu estava bem, né? Dei um pico de produção, mas agora o meu normal é essa, meu basal é esse, minha média é essa. Se eu fizer mais que isso, amanhã eu não consigo nem fazer isso, cara. Eu acho que é um pouco de você ir conversando. Não é fácil. Precisa de outros colegas, precisa do sindicato. É por isso que nós estamos aqui nessa campanha, né? Justamente para mostrar para as pessoas que todo mundo pode adoecer. Sim. Então você me disse 3 atitudes. Primeiro, escutar a dor. Exatamente. Segundo, estabelecer para si o seu limite. E o terceiro? É você fazer com que isso saia do individual para o coletivo, para que você consiga, a partir daí, trazer uma reflexão e uma mudança coletiva. Porque, efetivamente, nenhum trabalho ele é por si só. Né? Ele tem um processo, ele é feito na interligação, na interdependência. E se a gente não fizer isso, nós não seremos só os 13, mais dos 13 milhões que estão aí, né? Nós seremos todos. Sim. Porque nós precisamos efetivamente cuidar desse trabalho, cuidar dessas pessoas, porque só elas que vão fazer. Quais tratamentos, na sua opinião, são eficientes para
burnout, outras dores invisíveis? Para o burnout, a gente precisa muito fazer uma psicoterapia, fazer uma terapia ocupacional, onde você consiga significar a tua vida, o teu limite, o teu trabalho, as tuas vontades, os teus desejos, para que você consiga tirar essa culpa, tirar essa ideia de que você não é mais útil, de que você não tem mais capacidade, né? E que você precisa descansar. Porque muito embora a gente saiba disso, como é difícil desligar a mente, né, Isabela? Como é difícil desligar o corpo, como é difícil você poder curtir você mesmo, você relaxar, você se cuidar, você apreciar de uma forma que você consiga, a partir daí, descansar você mesma. Então é a música, né, é o exercício físico, é pintar, é desenhar, é costurar, né, é fazer coisas que a sua mente vai permitir fazer outras conexões e você se amar por isso e voltar a se amar de uma outra maneira. Quando as lesões são repetitivas e você leva assim a uma dor insuportável, uma dor invisível, você vai ter que aprender outros limites, né? Que também tem a ver com a questão do relaxamento, vai fazer Lian Kun, Qigong, vai fazer acupuntura, vai fazer terapia ocupacional, vamos fazer adaptações nas panelas, nos garfos, nas facas, vamos mudar as coisas de lugar, layout na cozinha, vamos descobrir outras formas de segurar o bebê e amamentar, vamos dividir tarefas com a família, né? Vamos fazer outras coisas que possibilitam você a não lesar mais ainda aquela musculatura, aquele nervo que está afetado. Então você está me dando uma boa notícia? Tem saída. Nossa, se tem! Tem saída. Tem saída, tem saída. Claro que tem. A reabilitação é possível. A possibilidade de você se redescobrir em outras atividades, inclusive, é mais possível ainda. Nós não viemos aqui para fazer uma única atividade na vida profissional, ou um único trabalho, ou só seremos felizes se fizermos só isso que hoje fazemos bem, né? Agora, o que é mais importante, Isabela, é a gente possibilitar as pessoas a não chegarem nesse ponto. Perfeito. A prevenir essa situação e a promover uma conscientização e uma saúde que ele possa dizer, não, isso eu não vou fazer. Eu me recordo de um paciente que era deficiente e ele estava fazendo um trabalho dentro de um banco. E aí ele disse assim, eu vejo os meus colegas, né, lá no trabalho dentro da agência e às vezes eu fico com a sensação de que eles não sabem que eles estão doentes. E eu olhava para ele assim, olha, eu estou lá na frente, faço o que eu posso, mas nem sempre eu acho que eles estão fazendo pior ainda. Então eles vão ficar doentes mais do que eu. Ele entendia na deficiência dele que os outros que estavam ali poderiam e estavam mais doentes do que ele. Por conta daquela rotina, daquele trabalho, da forma, a quantidade de coisas, quantas conexões, quantas articulações, quantas questões cognitivas, financeiro, dinheiro, cliente, reclamação, assalto, né? É isso. É isso, doutora. A sua participação foi fabulosa para a gente desmistificar, né, o que é uma dor invisível e nós sabemos então que a dor pode te marcar, a dor pode se tornar uma doença, mas que também, se você se cuidar, você pode prevenir tudo isso. Vamos juntos. Agradeço. Obrigada, doutora. Imagina, eu que agradeço a oportunidade.